Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murra, bem-vindo ao Prova de Engenharia. Sou professor de Engenharia Civil no Gran Curso, professor comentarista no Tec Concurso e servidor público. Hoje vamos falar sobre a estação de tratamento de água, um tópico bem cobrado em concursos. Vamos lá pessoal, iniciando aí a nossa aula. Primeiro, aproveita e dá uma forcinha e me segue no @ppedromurga no Instagram e aproveita para tirar qualquer dúvida se tiver sobre engenharia. Então vamos lá pessoal, olha só. Primeira coisa que você tem que saber sobre a estação de tratamento de água é memorizar as etapas do tratamento convencional. E o que vem a ser isso? São essas etapas que eu coloquei aqui em cima. Temos o que? Temos a coagulação, a floculação, a decantação, filtração e desinfecção. São apenas 5 etapas. Muitas das questões perguntam somente a ordem dessas etapas, tá bom, pessoal? Então é bem importante que você memorize essas 5 etapas, mesmo que você não entenda direito como é que elas funcionam, não entenda a particularidade de cada uma delas, você começa o seu conhecimento aqui memorizando essas 5 etapas, tá? Antes disso, antes de começarmos a nossa estação de tratamento de água, né, o nosso tratamento convencional, podemos ter as etapas de gradeamento, né, ou seja, estamos retirando a água da natureza, precisamos colocar uma grade, né, para evitar troncos, evitar qualquer tipo de objeto que entre na nossa estação de tratamento de água. Temos o micropeneiramento, que também é uma opção, e a aeração, tá bom? Esses aí são os tratamentos preliminares. Perfeito? Olha só. Então, vamos lá. Ó. Um sistema de abastecimento de água pode apresentar as unidades componentes conforme ilustrado na figura ao lado, com as funções e possíveis variantes descritas a seguir. Temos o quê? Captação, elevação, adução, o tratamento da água, que é isso aqui, a reservação e a distribuição. Bacana, pessoal? Então, falando aí, primeiro, começando pelo início, falando da tomada d'água, ou seja, vamos retirar essa água de um manancial, vamos retirar essa água de um lago, né? Olha só, a tomada de água é o dispositivo de captação de água superficial que tem por finalidade conduzir a água do manancial para as demais partes constituintes da captação. Como estamos retirando a água de uma natureza, precisamos o quê? De gradeamento, tudo bem, pessoal? Precisamos de algum tipo de proteção. Temos o quê? A grade grosseira, com espaçamento de 7,5 a 15 centímetros para cursos de água torrenciais e temos o gradeamento fino, de distância aí inferior a 7 centímetros, com espaçamento das grades de 2 a 4 centímetros. Bacana? Passando pelo gradeamento, a gente pode ter ainda dois processos preliminares, que é o que? A unidade de micropeneiramento. O que vem a ser a unidade de micropeneiramento, Pedro? Olha só, destina-se a reter sólidos finos não coloidais em suspensão e podem ser adotadas nos seguintes casos, quando a água apresenta algas ou outros micro-organismos, ou seja, antes de você começar o nosso tratamento convencional, você passa pelo micropeneiramento para retirar as algas, né? Quando permite a potabilização da água sem necessidade de outro tratamento, ou quando permite a redução de custos de implantação ou operação das unidades de tratamento subsequentes, ou seja, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Bacana? Continuando aqui, pessoal. Vamos falar sobre os aeradores. Aeradores, né? O próprio nome entrega. Você está colocando ar na água, né? Isso aí pode ser feito de diversas formas. Vamos ver? Pode ser de bandeja perfurada, cascata, aerador de repuxo, pulverização e aeradores de borbulhamento. No caso aqui, temos um aerador tipo escada. Então, olha só, o que significa aí o nosso processo de aeração? Destina-se a introduzir ar na água para remoção de compostos voláteis e oxidáveis e gases indesejáveis. Tem um exemplo, Pedro? Tem sim. Olha só, gás sulfídrico, gás carbônico e remoção de substâncias aromáticas voláteis que causam odor e sabor, como por exemplo o gás metano e o cloro. Bacana, pessoal? Então temos aí os nossos aeradores. Perfeito. Então a gente passou o quê? Por gradeamento, micropeneiramento e aeração para chegarmos no nosso tratamento convencional, que começa o quê? Com a nossa coagulação. O que vem a ser a coagulação? A adição de coagulante, geralmente qual coagulante? O sulfato de alumínio, que fica na nossa casa de química, tá? Visando desestabilizar impurezas presentes na água e facilitar o aumento do tamanho das partículas na etapa de floculação. Então a coagulação é uma coisa rápida, a floculação já é uma coisa mais vagarosa. Para quê? Para chegarmos na decantação, tá bom? Então vamos lá, floculação. Arraste das impurezas para a superfície de um tanque por meio da ação de microbolhas. E temos o que? A decantação.
passagem de água por tanques, no fundo dos quais as impurezas ficam depositadas. Por fim, temos a filtração, remoção de material particulado presente na água, fazendo passar por um leito contendo meio granular, por exemplo, carvão ou antracito, né? E desinfecção. A desinfecção é um processo de purificação cuja finalidade é destruir bactérias patogênicas. Lembrando que a desinfecção não mata todos os seres vivos da água, tá? Isso é uma questão corrente em concurso. Então, pessoal, vamos lá falar da coagulação, o fast mix, né? Ou seja, temos que ter uma grande energia para o quê? Para misturar o nosso sulfato de alumínio, o nosso coagulante. Isso pode ser feito o quê? Por exemplo, no ressalto hidráulico da nossa aula de hidráulica, né? Temos o quê? A nossa calha Paschal, que vai fornecer um ressalto hidráulico, vai mudar o regime, né? E na nossa garganta da calha Paschal, na seção estrangulada, teremos um tirante crítico, não é verdade? Então, com essa agitação da água, a gente pode aproveitar e misturar o que? O nosso sulfato de alumínio, o nosso coagulante. Bacana? Olha só, constituem dispositivos da mistura, qualquer trecho ou seção do canal de canalização que produza perda de carga compatível com as condições desejadas, em termos de gradiente de velocidade e tempo de mistura. Difusores que produzam jatos de solução de coagulante aplicados no interior da água a ser tratada. Agitadores mecanizados e bombas centrífugas. Temos aí vários dispositivos para coagulação. Né? Lembrando aqui que temos o mais comum é o que? O nosso sulfato de alumínio. E aqui uma observação acerca do sulfato de alumínio. A forma normal de aplicação do sulfato de alumínio deve ser feita por via úmida, precedendo-se para isso a sua dissolução prévia em caso de fornecimento em forma sólida. Ou seja, se a nossa estação de tratamento de água compra sacos de sulfato de alumínio, ela vai inicialmente fazer o quê? Uma diluição prévia para depois colocar no nosso tanque de dosagem ali para a nossa coagulação. Bacana? Então, depois da coagulação, que é a mistura rápida, temos a nossa floculação. O que vem a ser a floculação? Olha só, a floculação já é vagarosa, pessoal. Olha só, são unidades para promover a agregação de partículas formadas na mistura rápida. A finalidade da floculação não é remover a matéria suspensa presente na água, mas sim aumentar o tamanho do material em suspensão. Então temos ali o coagulante, nosso tanque de coagulação, sulfato de alumínio, cloreto férrico, por exemplo, e temos depois a nossa mistura lenta, o tanque de floculação, para por fim chegarmos o quê? No nosso tanque de decantação, para em seguida irmos para a filtração. Então olha só, os floculadores podem ser tanto mecânicos quanto hidráulicos. No caso dos floculadores hidráulicos, temos o quê? Temos as chicanas, que é esse objeto aí que está desenhado atrás de mim. Olha só, nos floculadores hidráulicos, a agitação deve ser obtida por meio de chicanas ou outros dispositivos direcionais de fluxo que confiram à água um movimento horizontal, vertical ou helicoidal. A intensidade de agitação resulta da resistência hidráulica ao escoamento e é medida pela perda de carga. A velocidade da água, pessoal, no nosso floculador é o quê? De 10 cm por segundo a 30 cm por segundo. Ou seja, lembra aí sempre que a floculação é lenta, tá bom? É lenta. Por quê? Porque depois tem a decantação. Não tem o menor sentido você ter uma água agitada para o quê? Para depois ser decantada, tudo bem? Então temos o quê? A coagulação, essa sim é rápida. Temos a floculação e a decantação. Bacana? Chegando aí no nosso decantador, né? Fica bem fácil entender agora, né? A entrada da água nos decantadores deve ser feita por dispositivo hidráulico capaz de distribuir a vazão uniforme através de toda a seção transversal e garantir velocidade longitudinal uniforme e coincidente em intensidade, direção e sentido que teoricamente lhe seria atribuído. Ou seja, depois da nossa floculação, de forma uniforme, a nossa água entra no que? No nosso tanque de decantação. Perfeito, pessoal? Temos exemplos ali de decantador vertical e horizontal. Veja que o lodo está se depositando ao fundo, claro, porque é o que? É um decantador e a água está saindo aqui por cima, tudo bem, pessoal? Então temos o que? A nossa unidade de decantação, mas a água ainda não está boa, né? Vai passar o que? Pela nossa filtração, tudo bem? Então vamos lá falar sobre a filtração. Processo de passagem de uma solução por um meio poroso com a finalidade de remoção de sólidos suspensos ou precipitados químicos. No tratamento convencional, a filtração é projetada para efetuar a remoção de partículas residuais em suspensão que não foram retidas na decantação.
Os filtros são constituídos de quê? De pedregulho, cascalho e areia. A filtração, pessoal, ela pode ser descendente, ela pode ser ascendente, ela pode ser inclusive dupla, tudo bem? Ela pode ser descendente e ascendente. Bacana? Sem entrar em muitos detalhes, após a nossa filtração, temos o que? A nossa desinfecção. O que vem a ser a desinfecção? Remoção de organismos patogênicos e a inativação de outros organismos indesejáveis. A desinfecção da água tem caráter corretivo e preventivo. A desinfecção não destrói todas as formas vivas. Ou seja, se você tiver na sua prova falar aqui que a desinfecção destrói todas as formas vivas, já está errado, tudo bem? O que se objetiva é a eliminação dos organismos patogênicos. A destruição completa de formas vivas é denominado o quê? Esterilização. Bacana, pessoal? Continuando aqui, novamente, vamos apenas fazer uma revisão final da nossa aula. Captação, adução, coagulação, floculação, decantação e filtração, perfeito? Pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação. Olha só, são tratamentos aí complementares e por fim temos o que? A reservação da nossa água que será distribuída para a nossa cidade, para a nossa residência. Perfeito, pessoal? Isso aí foi a nossa aula sobre estação de tratamento de água. Espero que vocês tenham gostado. Durou um pouquinho mais de 10 minutos, né? Mas acho que foi muito boa e se gostou já sabe, dá o joinha e se inscreve no canal. Até a próxima!